Glórias a Deus. Louvado seja, exaltado seja, adorado seja o Todo-Poderoso Deus, nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Telefone para contato 981 7502, prefixo 053. Pelotas. Aleluia. Rio Grande do Sul, Brasil. Muito bem. Meditamos então, nessa primeira parte, sobre o tema a lei e o pecado, ou a escravidão do pecado. Eu quero dizer mais uma vez que Paulo não está dizendo que a sua nova vida é essa realidade. Nem tampouco ele fala diretamente na sua vida, mas dá alguns exemplos, porque ele já passou por isso também. Ele pode entender como nós passamos a estar numa situação como esta. Aleluia. Glória a Deus. Mas ficamos então, na primeira parte, numa pergunta. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Falando até aqui do capítulo 7, versículo 7 até o 25. Aleluia! Essa grande exclamação, esse pedido de socorro. Aleluia! Mas quem é que pode me salvar disso? Dessa situação terrível? E ele então declara, graças a Deus, por Jesus Cristo. Ele antes dá graças a Deus. Por significa através de Jesus Cristo. Tá certo? Glória a Deus. Muito bem. E aí então ele coloca, terminando a situação dele. Não é? Ou daquele que está na carne, tá certo? Sob o domínio do pecado. Agora, veja, o 7 fala da prisão, o 8 da nova aliança e da libertação completa desta situação terrível da humanidade. Ser pecador é estar em condenação, em juízo. Se não sair dessa condição, onde é o seu futuro? Onde é a sua eternidade? A gente sabe disso. E nós conseguimos, então, ouvir e ler, é claro, passagens como de Romanos 6,14 e o próprio Jesus, em João 8, 32 em diante, ali você vai ver o homem escravo do pecado, mas se o filho libertar, para que serve isso? Não, está bonito? Jesus está brincando comigo, com você? Está dizendo alguma coisa improvável, é isso? Claro que não, querido. Que é isso? De fato, a palavra é verdadeira. Eu estou errado. Amém? Preciso me alinhar com ela. Tá certo? Muito bem. Veja, quem poderá então me salvar? Aqui está o capítulo 8, que é a graça de Deus, a salvação. Onde aqui nós temos coisas muito importantes para ler. Vamos lá. Capítulo 8, então. A nova realidade, a nova vida. E o próprio Paulo que traz essa verdade, essa grande libertação, essa grande restauração. Tá certo? Glória a Deus. Veja bem, passamos a ler. Fica atento aí. De Bíblia aberta, hein? Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu acho que tem gente que não lê Bíblia e fica dizendo bobagem por aí. Porque muitas vezes eu me converto ontem, estou pregando amanhã. Mas que jeito? Aleluia. Veja, o que Paulo fala aqui não dá para discutir, não dá para teimar em nada. Ao contrário.
Escute bem, agora, pois, olha a solução. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós começamos o que? Essa palavra. A lei e o pecado. Ou a lei do pecado e da morte. Glória a Deus, é a nossa incapacidade, mas aqui a nossa capacidade. Amém? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia! O que significa a lei da vida? Por que existe um rito até chegar, né, à parte final da nossa salvação? Que está ali em Pedro. O que temos que fazer para ser salvo? Era a pergunta. Então Pedro deu a resposta. Arrependei-vos. Aleluia. E sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Terceiro, e recebereis o dom da vida eterna. Glórias a Deus. Veja que resposta. Aleluia. A gente recebe da parte de Deus. Aleluia. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e um tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembrando mais uma vez, Gálatas 5, porque aqueles que estão no Espírito jamais satisfazem os desejos da carne. Porque os que se inclinam para a carne cogitam da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia! Quer dizer, ele está falando de uma definição espiritual, do novo nascimento, que tem que acontecer. Em cima do muro? Não dá. Mas receber o dom do Espírito Santo é receber o Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo, é passar a viver nessa aliança com a presença do Espírito Santo. Então, a salvação não termina com o batismo nas águas, mas é consolidada agora com o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Vamos em frente e você vai entender. Se, porém, Cristo está em vós, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia! De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Hoje se batiza nas águas para remissão de pecados. Pronto. Não precisa buscar o Espírito Santo, os dons de Deus. Isso acontece automaticamente quando é batizado nas águas. Isso não é verdade. João declara, e nós também declaramos isso pela palavra, que nós batizamos com água para remissão de pecado. Mas quem batiza com o Espírito Santo chama-se Jesus. Então aí podemos entender essa grande verdade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já preguei sobre isso. Batizou, agora considera que tu tens. Não. Recebeu o Espírito Santo, vá lá em Atos 2. Houve uma experiência. Os dons se manifestam. Em línguas estranhas é manifestado. Profetas começam a se manifestar. Os dons começam a se manifestar. Então, é uma experiência. Amém? E para isso, precisamos buscar
o batismo com o Espírito Santo. E se você tiver essa experiência, oh meu Deus, isso é uma coisa que não dá para a gente comparar com as coisas naturais que se vive. É muito mais, é extremamente mais. É uma experiência maravilhosa. Não tem palavras. Amém? Muito bem. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito Santo. Aleluia. E você vai ver que ele termina essa palavra com o Espírito Santo. É preciso ter essa experiência. Aleluia. Agora veja bem, alguns confundem o versículo 8, que é o final disso aqui. Aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso parece que você pode errar e automaticamente aquilo não é levado em conta, porque Cristo pagou o preço. Não é verdade. Porque o versículo 2, ele nos dá a resposta. Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você agora é um vencedor. E quando você se apega lá em João, capítulo 1, na primeira carta de João, você se esquece de ler o capítulo 2, onde ele fala a respeito do pecado em duas situações, aleluia, mas entra no segundo capítulo dizendo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, então quer dizer o quê? Que mesmo sendo um santo de Deus, pode haver momentos. Amém? Mas se pecarmos, temos advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo justo. Então há possibilidade, mas isso não nos tira a condição e a identidade de santos de Deus. Aleluia! Você possa ler mais uma vez essa mensagem, essas duas mensagens que eu coloquei, com calma, pegando a Bíblia, lendo parte por parte, para que venha cair na tua vida, não é? Essa armadilha, eu diria, de Satanás, que a teologia não conseguiu sair disso até hoje. E prega bobagem, coisas infundáveis, para justificar isso. Por exemplo, Davi foi um dos piores pecadores. Onde é que está isso? É relatado um erro terrível dele, como homem segundo o coração de Deus. Veja, mesmo assim, ele foi o maior dos pecadores. Onde está isso? Não existe, querido. Eu quero empurrar, eu quero forçar a barra para convencer uma coisa, e aí eu sou o quê? Instrumento de Satanás. Não existe isso. Eu falo assim porque realmente é algo muito sério. Eu quero teu bem, é claro. Você nasceu para ser mais do que vencedor. E temos ensinado o quê? A viver em derrota. E confessar a derrota. Mas que jeito? Aleluia. Paulo, ele diz que quando na velha vida, que ele foi o pior dos pecadores. Por quê? Porque viveu a vida inteira pecando. Onde é que está na Bíblia, depois da conversão de Paulo, erro, pecado de Paulo? Isso é mentira. Paulo está falando da velha vida. Eu estou colocando isso hoje, para justificar o quê? Um erro teológico? É claro que não, mano. Aleluia. É claro que não. Por que ele fala isso? Porque isso pesa quando fala. Ele foi aquele que pegou as vestes quando mataram, não é? Aquele homem santo, abençoado, Estevão. Isso então mexe com a cachola dele. Mas dizer que ele é o pior dos pecadores, não, é uma maneira de demonstrar o como ele gostaria que não tivesse ouvido esse acontecimento na vida dele. Vamos parar de bobagem e vou encarar a coisa. Podemos errar? Podemos sim, mas é um acidente, está lá na primeira carta de João, capítulo 2, é um acidente que não devemos cometer. Filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Quer dizer, não pega isso para te considerar agora pecador natural. Pelo contrário, eu falo isso para que vocês não pequem.
Se acontecer e é um acidente, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Eu fico por aqui, aleluias, mas é um assunto que precisamos meditar muito, ler bastante, não é? Principalmente essa passagem de Romanos 7, 8, 9, é uma coisa ali muito importante que Paulo declara. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Por quê? Porque o Espírito Santo é o selo, é a garantia, aleluia, de Deus, que são suas propriedades. Então, mais uma vez, eu quero dizer isso. O batismo nas águas para remissão de pecado. É preciso já juntamente preparar essa pessoa para buscar o Espírito Santo. São 3 passos. O último passo é recebereis o dom. É o Espírito Santo em nós. E quem batiza é Jesus, não é o pastor. Aleluia. Fique na bênção, fique na paz. E encare a coisa com verdade. Deus te abençoe.